Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje não vai ter live, portanto estou gravando esse vídeo aqui e eu gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez, que assista os vídeos e as lives e gostando que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta ir na aba comunidade e clicar no link, que aí assim que eu ver, eu libero o seu acesso lá. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno e também no X, @radar_Vascaíno. Bem, minha gente, semana que vem, né, faltam uma semana para partida aí entre Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, jogo, né, adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, e o Vasco deve ter aí pelo menos, aparentemente, 2 desfalques. O primeiro é o PH, né, o Paulo Henrique, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. O segundo provavelmente deve ser o Medel, já que ele está servindo aí a seleção do Chile, portanto deve ser um desfalque também para essa partida, e há o risco da gente ficar sem o nosso artilheiro, o Verratti, já que na semana que vem, né, dia 21, ele vai ser julgado pelo STJD pela agressão que ele fez no jogo contra o Goiás, naquele lance lá no último minuto, já quase, né, quando depois o Goiás acabou empatando o jogo, e aí ele pode tomar um gancho aí de 4 a 12 jogos. Muita coisa, né? Mas nós achamos que não vai dar em nada, ele vai ser absolvido e vai poder continuar aí a jogar pelo Vasco essa reta final de campeonato. O Verratti, que desde que chegou, mudou totalmente a cara do time, é um dos artilheiros do Vasco, e a gente conseguiu aí, com a ajuda dele e, lógico, dos outros jogadores que chegaram, fugir aí um pouco dessa zona de rebaixamento. Ainda falta muita coisa, se bem que para muita gente o Vasco está a 2 vitórias de conseguir se salvar. O Cruzeiro, antes de jogar com o Vasco, vai ter uma partida também dificílima contra o Fortaleza no próximo sábado, dia 18, e é um jogo aí que a gente vai ficar de olho, porque se o Fortaleza vencer e na próxima quarta-feira o Vasco jogando com o Cruzeiro, a gente vencer o jogo do Cruzeiro, aí, meu amigo, a gente abre 6 pontos do Cruzeiro e talvez aí a vaca tenha ido para o brejo, para o time lá de Minas Gerais, já que o Vasco aí ficaria aí faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. Era só administrar para não ficar mais no sufoco, né? Muita gente acha que 46 pontos salva, talvez mais 2 vitórias aí, essa vitória em cima do Cruzeiro e mais uma vitória em São Januário. O Vasco ainda joga com o Corinthians e joga com o RB Bragantino dentro de casa. E jogos de fora a gente tem ainda o Atlético Paranaense e o Grêmio. Mas eu acho que dá para a gente conseguir fugir aí dessa zona de rebaixamento. Agora, será primordial vencer o jogo do Cruzeiro na próxima semana. Isso aí não tem a menor dúvida. Bom, com relação a mais um desfalque do Vasco, é o Luca Orediano, que naquela partida que ele fez o gol, né, contra o Cuiabá, misteriosamente, porque ninguém percebeu, ele fraturou a mão, se machucou, e o jogador se recusou a usar aquela famosa, como é que se diz, meu Deus do céu, aquela talinha, né, para segurar ali o pulso, resolveu engessar, criou aí um certo mal-estar com a comissão técnica. É um direito do jogador de não querer, né, fazer uma gambiarra, como a gente diz, e ele está engessado aí sem previsão de volta. Eu queria perguntar para você, Luca Orediano está fazendo falta para o Vasco da Gama? Responde aí, comenta aí para a gente depois poder aqui conversar. Uma outra informação é com relação à possível continuidade da dupla, né, Paulo Brax e Lúcio Barbosa, no comando aí do futebol do Vasco pela 777. Tudo leva a crer que se o Vasco não cair para a segunda divisão,
os dois têm grande possibilidade de permanecer aí à frente do futebol do clube. A gente pensou que ia se livrar deles, né? Principalmente do seu Paulo Brax, que fez um trabalho simplesmente horroroso, mas a 777 agrada o trabalho dele. Portanto, parece que o seu Paulo Brax e também o outro, Lúcio Barbosa, vão permanecer em São Januário para o ano que vem. Uma outra informação que está aqui na NET Vasco é que denunciados no STJD, Coritiba e Cruzeiro, adversários do Vasco na luta contra o Z4, podem perder até 20 mandos de campo. Além da liminar para que Cruzeiro e Coritiba joguem sem torcida até serem julgados pela invasão na Vila Capanema no último sábado, o STJD também denunciou totalmente os dois clubes. Ambos correm risco de perderem até 20 mandos de campo. A denúncia foi formalizada pela Procuradoria-Geral do STJD na noite desta terça-feira, e o julgamento dos clubes em primeira instância ainda não tem data marcada. A liminar para que ambos joguem de portões fechados ainda não teve parecer de José Perdiz de Jesus, presidente da entidade máxima na Justiça Desportiva. Ambos os clubes foram denunciados no artigo 213, incisos 1 e 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cada um dos incisos prevê perda de até 10 mandos de campo, além de multa de 100 a 100 mil reais, ou seja, de 100 reais a 100 mil reais. O agravante para Coritiba e Cruzeiro está ligado ao fato de a invasão e briga entre as torcidas organizadas terem influenciado no andamento da partida, que ficou paralisada por cerca de 45 minutos em função da desordem dentro do campo de jogo. Em caso de perda de mando, o artigo 73 do Regulamento Geral das Competições da CBF em 2023 prevê que o time deverá jogar em um estádio que esteja, no mínimo, a 100 quilômetros de distância da cidade sede do clube. Então, Curitiba e Belo Horizonte, neste caso. Além da situação que envolve a briga, o Curitiba também será julgado em função dos torcedores terem arremessado copos no gramado, sob chance de multa de até 100 mil reais. O Cruzeiro, por sua vez, pode ser multado por ter atrasado o início do primeiro tempo e o do segundo tempo. E, enfim, essas aí são as punições que tanto o Coritiba como o Cruzeiro realmente devem ter a partir aí, de repente, da próxima semana, tudo leva a crer, já que houve essa grande confusão no jogo da semana passada, em que o Cruzeiro e o Coritiba se enfrentaram. E com a vitória, né, do Coritiba por 1-0 em cima do Cruzeiro, o que deixou aí a situação do Cruzeiro bem complicada. Bom, o Vasco tem um aproveitamento de 56% em São Januário desde 2020. Rapaz, o Vasco em São Januário, no pior momento de sua história, entre 2020 e 2023, foram 93 jogos, 45 vitórias, 22 empates e 26 derrotas, um aproveitamento de 56%. Já fora de São Januário, no mesmo período, 130 jogos, 38 vitórias, 37 empates e 55 derrotas, um aproveitamento de 38%, né? A fonte é o ex do Estúdio Vasco. Então você vê aí que esse triênio do senhor Jorge Salgado, principalmente, deixou essa mácula, essa mancha, essa coisa horrorosa em que o Vasco se transformou ao longo desse período. Aliás, a gente ficou 2 anos seguidos na Série B e agora ainda está disputando para não cair, né? Se Deus quiser, não vai cair. Pedrinho está assumindo, inclusive ontem saiu uma matéria do Pedrinho e ele já meio que tirou o corpo fora em relação à Crefisa, até porque ele disse que não foi ele que soltou aquele vídeo. Enfim, vamos aguardar para janeiro, quando ele realmente vai assumir, e aí sim, dependendo do andamento da situação, a gente cobra ou a gente elogia. A gente está aqui para cobrar e para elogiar. Se fizer certo,
vai ganhar aplauso. Se fizer errado, vai ganhar vaia. E é assim que tem que ser. Gente, a eleição acabou e não dá mais para a gente ficar nessa de que era para ser isso, era para ser aquilo, foi assim, foi assado. Infelizmente, o candidato que a gente queria não entrou, mais uma vez, e não é conformismo, não. É que não adianta a gente ficar dando soco em ponta de faca. Não sei se você concorda, tá bom? Bem, gente, esse era o assunto que eu queria colocar agora. Lembrando a você que amanhã a gente está de volta aqui no Radar Vascaíno. Um abraço e se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até amanhã.